Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com minha amiga Ana. Boa noite, Murilo. Boa noite, ouvintes. Então, pessoal, hoje o tema do nosso podcast será inotrópicos, né? As medicações aí, acho que mais utilizadas pelos cardiologistas, né? E hoje, como é que nós vamos estruturar o nosso episódio? Vamos iniciar começando com o conceito de choque, né? Quais são os tipos de choque, os estágios de choque, e depois vamos entrar nos inotrópicos propriamente dito. Vamos falar um pouquinho do seu mecanismo de ação, das suas indicações, das suas contraindicações, das particularidades de cada um e das suas aplicações clínicas aí. Você tem algum desafio para hoje, Ana? Então, Murilo, hoje o desafio: qual distúrbio hidroeletrolítico que a dobutamina pode causar? Eu achei que a dobutamina ficava só na hemodinâmica, mas pelo visto mexe até com o distúrbio eletrolítico, né? Viu só? Então, para começar, a gente tenta conceituar o choque, né? Cada literatura vai conceituar de uma determinada forma o choque, alguns com alguns parâmetros hemodinâmicos, outros com alguns conceitos. Mas, no geral, o choque hemodinâmico, né, é um estado de desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse assunto é um assunto muito importante, né, Murilo? Assim, principalmente para quem trabalha em CTI geral, né? Quem trabalha em UCO, né? Esse assunto é muito importante. A gente precisa saber quando usar e como utilizar. E aí aqui a gente vai elencar aí quais as indicações para o uso, né, dos inotrópicos. Então, que nem você falou anteriormente, né? Basicamente é o paciente em choque, né? Esse paciente que é o que vai se beneficiar do inotrópico em si. Dentro dos inotrópicos, a gente pode dividir eles em inopressores, né, que a gente conhece muito bem aí, que é a noradrenalina, a dopamina, e os inodilatadores, que é a dobutamina, o milrinone e a levosimetano. Então, esses seriam os nossos principais aí inotrópicos. Para a gente saber quando utilizar, a gente tem que saber também, assim, quais as etiologias principais do choque, né? A gente tem a causa principal que a gente mais vê aí na nossa prática clínica é o choque cardiogênico isquêmico, né? Aquele paciente que teve um infarto anterior extenso, um paciente que está com a DA fechada. Então, esse paciente a gente sabe que ele tem uma chance de evoluir para choque muito grande, né? E também a gente tem as causas não isquêmicas, né? Seja uma IC crônica descompensada, por uma miocardiopatia, seja um Takotsubo, seja até sepse mesmo, pode levar a uma injúria miocárdica que pode evoluir para choque cardiogênico, a gente tem uma redução de débito, o TEP em si, então a gente tem várias causas que podem também levar a choque, a não ser a isquemia. E para isso, para a gente saber assim, o paciente está chocado ou não, quais parâmetros eu utilizo para definir isso, a gente tem, obviamente, a nossa anamnese, né, que vai nos dar muitas informações, e também o nosso exame físico e os exames laboratoriais, obviamente, até o POCUS em si, auxilia a gente definir para qual lado o paciente está indo. Então, quando a gente fala de sinais e sintomas, né, enfim, que a gente pode começar a desconfiar de um choque, né, eu penso assim, taquicardia, hipotensão, aquele paciente que começa a claudicar a diurese, começa a ficar oligúrico, começa a alterar exames laboratoriais, o paciente começa a ficar com uma hiperlactatemia, acidose metabólica, e aí a gente abre a mão, né, desses exames também para a gente definir aquela questão da micro e macrohemodinâmica, né? A gente tem a saturação venosa, que é uma informação para a gente importante, tem o gap de CO2 também, que vai nos dar informação indiretas de como está o débito desse paciente, então a gente tem que, né, Murilo, juntar todas essas informações para definir se o paciente está em choque ou não. E aí, aonde que entra os inotrópicos, né? Aqui a gente tem que saber que inotrópico é ponte para algo, né? Ele vai ser por menor tempo, na menor dose possível. A gente tem estudos que mostram que aumenta a mortalidade quanto mais tempo a gente utilizar, quanto maior a dose. Então, a gente tem que ser uma ponte para definir se seja só para recuperação, aquele paciente que precisa angioplastar,
e evoluiu com um choque importante, então até ele angioplastar, sair daquele stane miocárdico. Então aqui a gente vai usar nele nesse sentido e depois tentar desmamar. Ou seja, para uma terapia definitiva, seja um transplante cardíaco ou para implante de um dispositivo de assistência circulatória, ou até mesmo, né, Murilo, os estudos aí nos mostram para tratamento paliativo. Então você viu que o paciente está num choque cardiogênico, que é o grande momento onde você vai usar o inotrópico, ele vai se encaixar bem no menor tempo possível. Agora, numa IC descompensada em perfil B ou numa IC crônica, aí o inotrópico ele já foi testado e foi visto que ele não trouxe benefício, inclusive ele pode aumentar a mortalidade, né? Aqui a gente entra naquele contexto que ele pode aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pode estimular a apoptose, e com isso é onde foi evidenciada a mortalidade, né? Isso aí, então ficar claro, né, Murilo, aí, menor dose para objetivar, né, para a gente atingir o nosso objetivo pelo menor tempo possível. Acho que esse Exatamente. é o recado aí para casa, né? Então agora vamos para os inotrópicos, Murilo. Bora? Então, Ana, aqui nos inotrópicos, né, assim, tem vários estudos, mas assim, estudo robusto mesmo aqui ainda falta um pouco pelo contexto, né? São pacientes graves e é difícil a gente comparar fazer uma medida contra não fazer, né? Sabendo que o paciente ali ele está em um momento grave. É. Então, o raciocínio aqui, ele é baseado mais na fisiologia do choque que o paciente se encontra e na farmacologia da medicação que você vai entrar, né? E aqui, aí que a gente pense que adrenalina, noradrenalina, eles agem só no vaso, né? Eles também são considerados inotrópicos, né? Como você citou anteriormente, os inopressores, né? E aqui a primeira classe, então, que a gente vai falar são os inotrópicos com ação beta-adrenérgica, né? Para lembrar um pouquinho da fisiologia, a gente tem que saber que existem alguns receptores, tanto beta quanto alfa, no nosso organismo, né? E os principais aqui envolvidos no mecanismo de ação dos inotrópicos serão o beta-1, que é principalmente no coração, que ele vai ser responsável pelo inotropismo, né? O beta-2 aí tá, se encontra em todo o organismo, né? E aqui no nosso caso, na musculatura lisa, no vaso, ele vai ser responsável pela vasodilatação. E os alfa-adrenérgicos, né? O alfa-1, que vai causar vasoconstrição. E por que isso é importante? Porque cada dessas medicações vai ter um predomínio de ação, apesar de que elas podem agir em mais de um receptor, só que cada uma com o seu predomínio, né? Vou falar um pouco mais rápido dessas primeiras, né? A primeira dela é a dopamina, que foi antigamente muito usada, né? Tem alguns estudos aí que acabou utilizando a dopamina. E ela é um neurotransmissor precursor da noradrenalina. Então ela tem uma ação dose dependente. Por quê? Nas menores doses, né, até 5 microgramas quilo minuto, ela tem um efeito dopa. Que esse efeito dopa, eles agem nos receptores dopa-1, principalmente nos vasos renais, causando uma vasodilatação renal. Porém, nos estudos que foram feitos, não tem nenhum benefício em relação à proteção renal, à melhora renal nesse contexto. Já a dose de 5 a 10 microgramas tem ação beta-1 adrenérgica. Então, aqui sim ela vai ter uma ação mais de inotropismo e cronotropismo. E no alfa-1 adrenérgico, né, na dose de maior que 10 microgramas, aí de 10 a 20, ela vai ser uma ação propriamente de vasoconstrição. Então a dopamina você consegue fazer esse jogo aí conforme a dose, né? É lógico que nem sempre é tão exato assim, né? Cada paciente ele vai responder de uma forma. E esse é um dos motivos da dopamina assim ter entrado um pouco em desuso, né? Eu particularmente usei muito pouca dopamina, tanto na minha formação aí, tanto de Também. clínica quanto de cardio, né? Eu acabei tendo mais contato com outros inopressores aí. E seguindo aqui, né, tem a adrenalina, essa é uma catecolamina endógena, né? Essa é uma medicação que ela vai ter um mecanismo de ação majoritariamente beta-1, então ela vai ser mais
vai ter um inotropismo maior do que uma vasoconstrição, né? E foram feitos até estudos em contexto de choque cardiogênico com a adrenalina, né? Tem alguns autores aí que falam que em doses menores da adrenalina vai ter um predomínio de beta 1, em doses maiores de alfa 1, só que não é muito um consenso. E a noradrenalina, outra catecolamina endógena, né? Essa vai ter um predomínio de ação alfa 1, vasoconstritor. Que é a nossa escolha, né, Murilo? Aí quando a gente está em vigência de um choque e tem uma hipotensão importante. Isso, as diretrizes, elas, e alguns estudos também, né, foram feitos assim, o uso de noradrenalina e dobutamina versus adrenalina ou versus dopamina. E a recomendação hoje é justamente essa, a noradrenalina junto com a dopamina, ela é melhor, saiu melhor em relação a menos efeitos colaterais e até o manejo, né? Porque aí dependendo de como você identifica o seu choque, eu acho que tem um componente mais dinotrópico. Então tá, você consegue manejar só a dobutamina. Não, eu acho que esse paciente tem uma vasoplegia importante, né? Um choque aí mais distributivo. E aí você maneja só a noradrenalina. Então, ao longo do choque, né, ali ao longo do cuidado do seu paciente, você consegue ir mudando o manejo e um complementando o outro. Diferente do que se você usasse só a dopamina ou só a adrenalina. Então, a noradrenalina, aqui tem um cenário bem, bem importante para a gente. E assim, né, Murilo, só, né, deixando claro que quando a gente desconfia aí de um choque puramente cardiogênico, né, só problema de bomba mesmo, a gente às vezes entrar com essas medicações, elas que fazem uma vasoconstrição, né, periférica, elas podem aumentar a nossa pós-carga, né, e aí aumenta o trabalho miocárdico também. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente vê o paciente, ele está mais hipotenso, ele está com uma PA sistólica abaixo de 85, 90, mas você vê que o componente é predominantemente bomba. Às vezes você começa, né, a recomendação é iniciar quando tiver uma PA sistólica aí abaixo de 85, 90, seja nora, seja adrenalina, seja dopa. A gente tem essa recomendação, mas a gente tem que avaliar muito bem o paciente. Se a gente achar que ele é puramente bomba, a gente vai iniciar o inotrópico, né, que eu falo a dobutamina ou milrinone, ou a levosimendan antes, né, muito antes da noradrenalina em si. Então, acho que essa avaliação clínica, né, é muito, muito importante, de a gente saber qual é o predomínio do choque, né, qual tipo de choque está predominando aí na situação. Justamente por esses inopressores eles terem um predomínio de ação, mas eles agem em todos, né? Isso aí. Então, assim, beleza, eu quero usar a dopa aqui mais na dose beta ou adrenalina, que é mais beta, mas elas têm um efeito alfa aqui de vasoconstrição importante, né? Que eles acabam entrando nesse cenário onde o paciente está mais hipotenso, né? Que cai naquele contexto da cabeça de pressão, né? Nem É todos bem os autores, comentado, né, Murilo? nem todo mundo defende isso. Eu acho que é cada caso um caso, né? Tem muito paciente hipotenso que tolera dobutamina, até melhora a pressão. Mas o grande cenário é esse, aquele paciente com choque cardiogênico, às vezes um choque indeterminado ou misto, né? Ou num cardiogênico que ele está mais hipotenso. Então você associar essa medicação no início do tratamento e ao longo do tratamento você tentar tirar ela justamente pelo efeito vasoconstritor, né? Isso aí. E agora entrando nos inotrópicos propriamente dito, né, o mais importante aqui, pelo menos não o mais importante, mas o mais acessível, o que eu pelo menos mais tive acesso durante a minha residência de cardiologia é a dobutamina, né? A santa dobuta aí. É famosa, né? Ela é uma catecolamina sintética, né? E como é que é o mecanismo de ação dela? Então ela vai agir nos receptores beta, né? Principalmente no beta 1 aí do coração. Isso vai causar uma série de modificações intracelulares, né? Dentre elas a ativação de proteína G, vai estimular o MP cíclico, e tudo isso vai fazer com que aumente o influxo de cálcio para o miócito, né? E aumente o inotropismo e também o cronotropismo. Então, tanto a força quanto a frequência ela é estimulada. E também tem um efeito beta 2 agonista, então ele é mais discreto do que o beta 1, mas ele existe, né? Que é a vasodilatação.
Isso num choque cardiogênico puro é benéfico, né? Porque você vai diminuir a pós-carga. Então a dobutamina no choque cardiogênico puro, ela cai muito bem. É a grande situação onde ela acaba sendo indicada, né? E Murilo, uma pergunta, né? Eu acho que muita gente tem dúvida, é a questão do central. Será que precisa central para todos os pacientes que vão usar dobutamina, enfim, milrinone ou levosimendan? Então, essa pergunta é frequente, né? E a resposta é não, né? A gente pode deixar em vaso periférico, um acesso periférico mais calibroso, né? Porque ela pode causar até uma flebite, mas é sempre interessante a passagem do central por conta da coleta da saturação venosa central, né? Para a gente depois coletar gás pareada, né? Pegar uma PAI nesses casos. E até mesmo entra aqui o Swan-Ganz, né? O catéter de artéria pulmonar. A gente sabe que, às vezes, nesses contextos de choque, a gente tem uma indicação. Então, aqui, né, se o paciente não tem ainda nenhum dispositivo, é interessante sim que a gente passe um central, embora não seja obrigatório para iniciar a dobutamina, né, em si. Até mesmo a noradrenalina, a gente sabe que inicialmente pode fazer em periférico e depois, claro, a gente passa o central por conta dos efeitos colaterais e o que pode causar o extravasamento. E vai ser muito importante na titulação da dose, né? No acompanhamento do tratamento do choque. Tem alguns parâmetros que a gente acaba usando bastante, né? Isso aí. Mais alguns efeitos colaterais aí da dobutamina, né? Nem tudo são flores aí, ela também não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. Alguns deles é a taquifilaxia, né? Ou a tolerância, que a gente às vezes ao longo do tratamento acaba tendo que aumentar a dose, principalmente ali em torno do terceiro ao quinto dia, né? As arritmias, então, são medicações que ela tem esse efeito beta, então aumenta o influxo de cálcio e isso pode ter arritmias, né? Não é incomum a gente ligar a dobutamina, o paciente entrar numa FA alta ou até mesmo sinusal, ele fica mais taquicárdico, a gente tem que ir manejando isso ao longo do tratamento, né? Acho que é uma das coisas principais aí quando a gente decide ou por reduzir ou por parar a dobutamina, né, é realmente a taquicardia, né? A gente vê que os pacientes fazem bastante. É. E outro efeito colateral, né? Esse é um pouco mais raro, é a síndrome eosinofílica, que é um paciente, ele pode começar a ter rash, febre, uma leucostose às custas de eosinofilia. Isso pode ser devido à dobutamina, né? Aí no caso a gente teria que trocar a medicação. Mas então, entrando nas indicações, aqui, como eu falei anteriormente, a situação mestre que a dobutamina vai se encaixar é o paciente com choque cardiogênico, né? Foi até testada a dobutamina em contextos crônicos, mas a longo prazo, e foi visto que a dobutamina, apesar da fisiopatologia fazer sentido, ela aumentou a mortalidade, né? Por aquilo que eu disse de aumentar o consumo de oxigênio, aumentar a apoptose de miócitos, né? E qual que é a dose que a gente usa? A dose, ela também varia um pouquinho conforme é, fugiu a palavra, a referência, mas o que a gente utiliza aqui no serviço é que ela pode ser feita até de 2,5 a 20 microgramas quilo minuto. Tem algumas particularidades, não é um consenso, né, mas doses menores ali de 2,5 a 5 pode ser utilizada em pacientes com disfunção de VD, então utilizando doses menores, e pacientes que já fazem uso de beta-bloqueador, que é a grande maioria aí das IC, fração de injeção reduzida, vale a pena você começar com uma dose um pouquinho maior de dobutamina, porque eles vão competir receptor. A dobutamina é beta-1 agonista e o beta-bloqueador vai bloquear o receptor beta. Então, nesses casos, você pode já começar com dose de 5, visto que o paciente já faz uso crônico do beta-bloqueador. Só, Murilo, fazendo uma complementação, para aqueles pacientes que não usam beta-bloqueador, normalmente a gente fica na dose ali entre 5 e 10, porque a partir de 10 é onde a gente começa a ter os efeitos colaterais maiores, né? Seja taquicardia,
às vezes hipotensão também. Então, a nossa dose aí normalmente é entre 5 e 10, mas nesses pacientes, né, que nem o Murilo falou, nessa questão do uso do beta-bloqueador, a gente costuma usar doses um pouquinho maiores. Isso. E como é que a gente usa, né, a questão de dose? A ampola, ela tem 250 miligramas em 20 ml, né? Então aqui cada serviço vai ter a sua diluição. Eu aprendi aquela de 1 a 4 ampolas em 250 miligramas de soro glicosado, né? Se você utilizar uma ampola, você fica com 1 miligrama por ml ou 1000, né? E 4 você ficaria com 4.000 microgramas, né? 4 miligramas. E aí vai depender se você quer concentrar mais ou não. Geralmente os pacientes com IC descompensada, né, no choque cardiogênico, eles estão congestos, tem alguns sinais de congestão. Então, para você diminuir a quantidade de líquido de infusão, você concentra mais. Então, aqui no nosso serviço, a gente costuma usar 4 ampolas, né, Ana, em 250 de soro Nossa dose glicosado. padrão, nossa diluição padrão aí. É, tem gente que concentra até mais, né? Mas é isso daí, no final, cada um vai fazer da sua forma. Varia de serviço. E aqui, o bom da dobutamina é que ela tem uma meia-vida rápida, né? Entrando até naquele contexto daquele paciente que inicialmente ele está hipotenso, você pode tentar fazer um teste com a dobutamina. O paciente ficou mais hipotenso, não respondeu, beleza, você desliga a medicação. Ela tem uma meia-vida ali em torno de 10 minutos, então uma meia-vida rápida. Só que ela tem um pico de ação de 2 horas, né? Então a titulação, ela costuma ser mais ou menos nesse tempo, né? Você vai individualizar, né? Cada paciente vai ter uma resposta. Só que aí é mais ou menos 2 horas. Você pode ir titulando a dose. Então, você começou ali com 2,5, 5 microgramas, dependendo do paciente, e você vai avaliando. Aqui é diferente da noradrenalina, num choque séptico, que você vai se guiar por um valor de pressão. Aqui o que você vai seguir é pela resposta micro e macrohemodinâmica, como a Ana tinha citado anteriormente. Então o paciente ele está frio, lactato alto, oligúrico, confuso, você começou a dobutamina, você vai reavaliando esses parâmetros. Se o paciente ele não está respondendo ou respondendo parcialmente, aí você sente que dá para melhorar, você vai aumentando ali de 2,5 a 5 microgramas a cada 2 horas, até chegar no momento onde o paciente vai estar melhor desses parâmetros que o levou a começar a medicação, né? Aqui não precisa ter pressa, mas também não tem que ir muito devagar, não. Começou a dobuta, eu vou titular amanhã. Não, o paciente está ali chocado, então você tem que ficar do lado do paciente e titulando a dose conforme o paciente vai respondendo, né? Isso aí. E aqui também, né, Murilo, é importante falar que em alguns pacientes que a gente em choque cardiogênico, às vezes eles respondem muito bem quando a gente associa vasodilatador, né? Naquele paciente que não é hipotenso, a gente reduz aí pré-carga e pós-carga e ele acaba melhorando o débito cardíaco, melhora a força de contração, né? Então, às vezes também a gente associar aí vasodilatadores, né? Tridil, nitrofusiato, né? Isso pode Niprid também, isso pode aumentar, melhorar débito cardíaco nesses pacientes. Claro, se ele não tiver muito hipotenso, né? Esse é o cenário ideal, né? Todo paciente com IC, um choque cardiogênico puro, ele responde muito bem à vasodilatação, né? Então você tá ali com o paciente, principalmente aquelas IC mais crônicas, eles vão responder muito bem a dobutamina, às vezes só a vasodilatação eles já respondem bem. Exatamente. Aquele choque mais agudo, né, principalmente quando o paciente tem o infarto, né, o paciente ele tá muito inflamado, já tem uma vasodilatação por isso, então nesse contexto, em alguns casos, eles costumam estar mais hipotenso, né. Mas o ideal é sempre o paciente com um choque cardiogênico estar em uso do inotrópico e um vasodilatador, né. É o nosso cenário ideal, né? Nem É. sempre a gente consegue, mas é o que a gente procura. Uhum. E Murilo, conta aí pra gente como que a gente vai fazer o desmame, então, da dobutamina? Como que a gente vai proceder? Vai iniciar vasodilatação endovenosa? Vai iniciar vasodilatação via oral? Quando e em qual cenário a gente vai
fazer e em qual tempo, né? Que tempo que a gente vai fazer isso? Então, Ana, aqui como você falou anteriormente, né, a gente vai tentar usar o inotrópico o menor tempo possível. Então, e o paciente estava lá com choque, você iniciou o inotrópico e ele se resolveu. Então, os parâmetros micro e macrohemodinâmicos estão bons. O paciente ali ele está estável em torno de 12, 24 horas. Você já pode pensar em realizar esse desmame. Porém, tem alguns checklists que você tem que ficar atento, né? O primeiro deles é o paciente ele tem que estar com a hipervolemia em resolução, idealmente euvolêmico ou não necessariamente, só de já estar se resolvendo. Ele já tem um bom parâmetro e ele tem que estar com a vasodilatação realizada. Então vamos lá, o paciente tem que já estar estável por pelo menos 12, 24 horas, com a hipervolemia em resolução e com a vasodilatação já sendo realizada. Seja ela em transição do EV para VO ou já com a VO pura e no máximo, idealmente, né? E aí, Lembrar né, que a AVO normalmente a gente usa naquele paciente, né, que nem você falou anteriormente, que tem já uma estabilidade hemodinâmica, que você já sabe que ele vai evoluir bem, né? E exatamente. normalmente é o captopril, né? Ele tem uma meia-vida mais curta, então a gente normalmente opta pelo captopril por conta disso, né? Se der algum BO, né, Murilo, a gente consegue tirar e a meia-vida é menor. Exatamente. E aquele paciente mais instável, que você já está meio em dúvida para que lado que ele vai, normalmente a gente indica aqui até a vasodilatação já endovenosa. É. O captopril, isso se a função renal permitir, né? Isso, tem Caso essa contrário, a também. hidralazina e o nitrato vai super bem. Aqui também tem em torno aí de 8 horas, né, a meia-vida. Então, essas são as nossas duas escolhas para medicação VO, né? É. Captopril, hidralazina mais nitrato. E aí, como é que você vai fazer o desmame propriamente dito? É basicamente igual ao ajuste, né? Então, você vai reduzindo ali em torno de 2,5 a 5 microgramas quilo minuto. Aí vai depender do paciente, né? Aquele paciente mais agudo, você consegue fazer o desmame mais rápido, em torno de 2 em 2 horas. Aquele paciente mais crônico, você acaba esperando um pouco mais. Em alguns centros acaba esperando até de 6 em 6 horas. Mas é tudo de acordo com a resposta micro e macrohemodinâmica também. Então fui lá, reduzi um pouco, espero, vou reavaliar o paciente, olha, não, ele ainda está respondendo bem, está com os parâmetros bons, vou lá, reduzo mais um pouco e assim vai sucessivamente até você desligar a medicação, né? Uhum. Aqui é o que a gente falou inicialmente, né? Um bom exame físico, né? Exames laboratoriais, uma anamnese, a gente já consegue aí definir se dá ou não para a gente começar a desmamar, né, Murilo? Tomar cuidado naquelas IC crônica grave, né? Muitos desses pacientes acabam evoluindo com falha, e aí você tem que identificar alguns parâmetros, mas acho que não vem ao caso agora, mas é assim, não é porque o paciente está bem que você vai abandonar ele, né? Aí. Reavaliações, no choque cardiogênico é muito isso, né? Não tem um parâmetro fixo, é ali reavaliando, às vezes um ou outro parâmetro o paciente vai piorar, mas num contexto geral ele está evoluindo bem, então quer dizer que você está acertando aí na condução do choque, né? Tá aí. Muito bom. Uma aula de dobutamina aí para nós. E E seguindo aí, Ana, qual outro inotrópico aí a gente tem disponível? então a gente tem outras opções, né? Claro que nem o Murilo falou anteriormente, a nossa primeira escolha, inclusive a diretriz brasileira, ela traz como primeira escolha a dobutamina, né? Mas a gente pode abrir mão de outros, né? Que tem outros mecanismos também, né? Não só atuando aí nos receptores beta. Então, o levosimedan, né, Murilo, aí, que é um sensibilizador dos canais de cálcio, ele vai atuar aumentando a afinidade, a sensibilidade da troponina C ao cálcio, né, durante a sístole, mas sem aumentar a concentração intracelular do cálcio. E aqui, às vezes, a gente sabe que tem um efeito um pouco menos arritmogênico, até por isso também, e não eleva o consumo de oxigênio pelo miocárdio dessa droga. É uma droga mais cara, depois eu vou falar também qual suas vantagens e desvantagens, mas é uma droga que a gente pode usar sim em contextos de choque. Além disso, além desse efeito aí
aumentar, né, o inotropismo, aumentar a contração do miocárdio, a gente pode ter um outro efeito, né, que é melhorar aí a vasodilatação. Ela pode atuar, ela atua aumentando aí a abertura dos canais de cálcio sensíveis ao ATP na musculatura lisa vascular, levando, né, ao relaxamento da vasculatura e causando uma vasodilatação. Fazendo essa vasodilatação é todo aquele mecanismo de redução de pré-carga e pós-carga e reduz o trabalho, né, do miocárdio. Então, essa droga você consegue atuar em 2 pontos, tanto no inotropismo como na vasodilatação. Claro que tem sua desvantagem, né? Você vasodilatando, você tem uma hipotensão muito maior, né, comparado com a dobutamina. Então, às vezes, pacientes hipotensos não toleram tão bem, né, por conta desse efeito de vasodilatação. Como que a gente vai diluir, quais são as doses, né? A gente sabe que a ampola do levosimedan é 12,5 miligramas em 5 ml. A gente vai diluir 2 ampolas em 490 ml de soroglicosada 5%. Isso aí leva a uma concentração de 0,05 miligramas por ml. Normalmente, a gente inicia uma dose mais baixa, né, ali de 0,05, atingindo até 0,2, que seria a nossa dose-alvo, infundindo aí em 24 horas. A dose, existe, assim, em alguns casos que você pode fazer uma dose de ataque, né, um bolus aí de 6 a 12 microgramas quilo, que vai ser infundido em 10 minutos. E depois a gente vai aumentando, né, até chegar na nossa dose-alvo. Mas a gente sabe que aqui, os pacientes já são normalmente mais hipotensos. Você fazer uma dose de ataque, normalmente eles não evoluem muito bem. Então, a gente não costuma fazer na nossa prática. Às vezes é possível fazer aquele paciente com uma PA mais elevada, mas normalmente a gente não faz e deixa só a infusão realmente por 24 horas. E aqui é interessante que os efeitos da droga, diferentemente da dobutamina, elas vão durar dias, né? Aí duram de 7 a 9 dias, às vezes até estendendo esse tempo. Então, é uma droga que tem uma meia-vida maior e a gente pode usar em alguns casos especiais. Principalmente aquele paciente que evoluiu com choque, já tem uma IC crônica, é difícil de você desmamar a dobutamina e você precisa que esse paciente deshospitalize o mais breve possível. Então, nesses pacientes, a gente pode abrir mão da levosimetana, a gente faz visando o desmame da dobutamina e visando a deshospitalização desse paciente. Além disso, claro, ela tem outras indicações, né, em contexto de descompensação da IC, que nem eu falei previamente, no choque, ela vai entrar também. Das contraindicações, ela é um pouco mais chatinha, né? A paciente com uma TFG abaixo de 30 normalmente não é indicado. Pacientes hipotensos também não toleram muito bem essa droga. Pacientes com uma insuficiência hepática. Aqui, obstrução de via de saída do VE, a gente sabe que inotrópico também não é bom e pode piorar a condição clínica do paciente. Na gestação, a gente tem uma categoria C, aí que a gente tem que colocar na balança, considerar risco e benefício, e na amamentação é contraindicado. Então, praticamente são essas contraindicações aí do nosso dia a dia para essa medicação. Os efeitos colaterais pode ser cefaleia, hipotensão e taquicardia, que eu já falei previamente, pode reduzir os níveis de potássio sérico também, e de hemoglobina e hematócrito, que é uma outra observação que essa droga pode ter efeito. Quanto aos estudos, assim, comparando levosimedan com dobuta, a gente tem alguns, mas o mais famoso, né, que a gente sabe é o Survive-2. É um estudo mais antigo, 2007, foi publicado no JAMA, e a gente não viu superioridade do levosimedan sobre a dobutamina em termos de mortalidade. Então, aqui aquilo que o Murilo falou inicialmente, né, que os estudos a gente tem pouca evidência quanto à superioridade entre um e outro, embora a dobutamina entre como nossa primeira escolha. Em questão, depois eu até vou falar melhor, ela pode entrar naquele paciente em cuidados paliativos também, né? A gente faz no nosso serviço a gente tem os pulsos, né? O nome do ambulatório é pulso de dobuta, que são para aqueles pacientes com IC avançado que você não tem uma perspectiva de transplante, você não tem uma perspectiva de implante de dispositivo de assistência ventricular. Então, esses pacientes você pode abrir mão do levosimedan e fazer semanalmente, às vezes espaçando 2 semanas, para ele
não ter mais tanta hospitalização, reduzir questão de descompensação da IC, você melhorar a qualidade de vida desse paciente, reduzir sintomas. Mas ainda é algo que a gente está estudando, já tem alguns estudos, mas as evidências ainda são fracas, né, Murilo? Aqui, apesar dos estudos não terem demonstrado, né, superioridade de nenhum, e ao custo do levosimendan, a gente acaba restringindo nessas questões, né? Aonde a meia-vida dela acaba sendo a maior vantagem da medicação, visto É, que em contextos agudos ela acaba sendo difícil de ser usada, né? o custo dela é muito alto, né? E aqui, por exemplo, no nosso serviço, que a gente tem um pulso de dobuta, a gente abre mão, os estudos, a maioria são com levosimendan nesse contexto paliativo para infusão intermitente de dobutamina em contexto ambulatorial, mas a gente acaba abrindo mão aqui da dobutamina porque a levosimendan é muito cara, o acesso é mais difícil. Então, às vezes, a gente acaba extrapolando aí o resultado dos É, estudos, né? a gente acaba usando muito naquele paciente que está difícil desmame de dobutamina, né? E o único fator que contribui para isso é a própria falta do inotropismo mesmo do paciente, né? E, por último, e não menos importante, milrinone. Diga aí para nós, Murilo. Então, o milrinone, ele é um inotrópico que ele vai inibir a fosfodiesterase 3, né? Essa é uma enzima que vai degradar o AMP cíclico. E aí, você inibindo essa enzima, você vai ter um aumento do AMP cíclico e com isso um aumento do influxo de cálcio, um aumento do inotropismo, do cronotropismo. O resultado final é bem semelhante ao da dobutamina, né? O mecanismo inicial que muda um pouco. Só que esse efeito nos vasos vai ser de vasodilatação. Então, o milrinone ele tem um efeito vasodilatador mais evidente do que em relação à dobutamina, né? E também tem algumas propriedades aí lusitrópicas, né, que vão melhorar o relaxamento miocárdico. Então, dentre todas essas formas, o milrinone ele vai agir como um inotrópico, né? E aqui o grande cuidado do milrinone é tanto a hipotensão, que ela é maior do que a dobutamina, quanto o risco de arritmia, que ela também exige, semelhante à dobutamina, a isquemia coronariana, que foi evidenciada também pelo aumento de consumo, né? Então acaba tendo uma tendência de evitar em síndrome coronariana aguda, e a disfunção renal. Então, o paciente com choque cardiogênico, ele já tem ali a parte cardiorrenal um pouco alterada. Na vigência do choque, a grande maioria vai acabar tendo uma disfunção renal. Então, 80% da medicação ela é eliminada pelo rim, então você tem que ajustar a dose. Em determinados momentos, você vai ficar até com dificuldade para usar. E aí você vai comparar, né, a dobutamina com a milrinone, ver em que contexto uma se encaixa em relação à outra, né? Mas em alguns cenários o milrinone ele pode levar uma certa preferência, que é naquele paciente que faz o uso prévio de beta-bloqueador, né? Como eu citei anteriormente, a dobutamina ele vai competir o receptor. Então, naqueles pacientes que já fazem o uso, você pode escolher o milrinone. E naquele paciente que tem um choque de ventrículo direito, como hipertensão pulmonar, porque o milrinone ele tem uma ação de vasodilatação pulmonar. Também é um cenário onde você pode lançar mão do milrinone, mesmo que os estudos mostraram que não tem diferença entre o milrinone ou a dobutamina, né? Aí vai da sua experiência com o inotrópico, da disponibilidade, do costume do seu serviço, né? Mas lembrar que um grande limitador do milrinone é a chance de hipotensão. Então, nesses pacientes, você tem que levar isso em consideração e a disfunção renal. Além do que, o milrinone ele tem uma meia-vida um pouco mais longa. Então, ele não é, você não consegue fazer um teste inicial igual ao do butamina. Vou começar uma medicação, o paciente não tolerar, eu tiro. Não, o milrinone ele tem ali uma meia-vida em torno de 4 horas. Então, tanto você tem que levar isso em consideração. Se aquele paciente está ali um pouquinho mais hipotenso, você tem que, às vezes, lançar a mão só da dobutamina mesmo, quanto para a titulação. Então, a dobutamina, às vezes, você consegue otimizar ela de maneira mais rápida. O milrinone, não. Você tem que esperar 4 a 6 horas e reavaliar
de forma um pouco mais prolongada, devido a essa meia-vida maior que o milrinone tem. Mas o ajuste ele é feito da mesma forma que a dobutamina, né? Através de avaliação de micro e macrohemodinâmica, né? Aí. E como é que a gente faz a diluição? Então, uma ampola tem 10 miligramas em 10 ml, né? Você vai pegar 2 ampolas, diluir em um soro de 100, que você vai ter 200 microgramas por ml. E aí você pode fazer também uma dose de ataque, só que você pode abrir mão devido à chance de hipotensão. E você faz a dose de manutenção, que pode ser em torno de 0,375 a 0,750 micrograma quilo minuto. Lembrando que em pacientes com disfunção renal você tem que fazer esse ajuste, né? E aí dependendo da disfunção renal, você faz o ajuste necessário. Só Então, fazendo um parênteses, né, Murilo, a gente tem um post específico para inotrópico no nosso Insta, tá com todas as doses e todas as diluições e junto também as tabelas para ajuste de função renal. Então, feito ouvinte, justamente por você, né, Ana? isso aí. Então, resumindo, né, Murilo, quanto ao uso de inotrópicos, nesse contexto, a gente sabe que a gente vai utilizar, a gente já falou muito bem anteriormente, em pacientes com sinal de baixo débito, né? Agora, qual utilizar? A gente sabe que a dobutamina é a nossa primeira escolha, principalmente pelo risco dela causar menos hipotensão, né? Então, a diretriz traz como um grau de recomendação 2A para aqueles pacientes que têm hipotensão arterial e precisam de inotrópico, e para os pacientes que já não têm tanta hipotensão e que estão em uso de beta-bloqueador, a gente pode abrir mão também do levosimedan e do milrinone, né, que são as duas opções. O levosimedan normalmente a gente usa mais para aquele paciente que a gente quer deshospitalizar, que a gente quer tá com dificuldade de desmamar dobuta, né, que você fica aumentando dose, mesmo assim ele fica refratário, então a gente consegue com o levosimedan talvez dar um efeito inotrópico maior e conseguir deshospitalizar, até pela meia-vida mais longa dele, e conseguir deshospitalizar esse paciente. O milrinone, bem como o Murilo falou, questão de hipertensão pulmonar, ele pode ser utilizado também. E, a princípio, naqueles pacientes que estão em uso de beta-bloqueador, que nem eu falei, também podem ser uma escolha. Exatamente, Ana, é isso aí. E continuando, né, eu até falei anteriormente um pouquinho, agora mais específico, citando alguns estudos, né, a questão da terapia ambulatorial de inotrópicos, né, quando que a gente vai utilizar, quando que a gente vai marcar esses ambulatórios para os pacientes virem e fazer essas terapias intermitentes de inotrópico. Então, a diretriz, né, até teve uma atualização em 2021 agora, ela traz para aquele paciente em cuidados paliativos, né? Eu tenho aquele paciente que é uma IC avançada, o paciente, você sabe que ele não tem perspectiva de transplante, já está fora da lista, ele não vai implantar, eles não são elegíveis para dispositivos de assistência circulatória, né? Então, esse paciente, como que você vai fazer para reduzir a hospitalização, para trazer uma redução de sintoma, melhorar a qualidade de vida? Então, aqui nesse contexto entram os inotrópicos. A maioria dos estudos é com levosimedan, né? O estudo mais famoso é o Lionheart, de 2018. O desfecho primário foi o primeiro ensaio multicêntrico a mostrar algum resultado positivo em desfecho primário. Ele foi redução dos níveis de BNP, né? E quanto aos desfechos secundários, ele teve uma redução de hospitalização. Então, esse estudo, ele ajudou, né, ele está como referência na diretriz, e a diretriz nos traz como um grau de recomendação 2B para esses pacientes, né? Então, esse paciente pode, sim, se beneficiar, melhorar a qualidade dos scores de qualidade de vida com essas terapias intermitentes, que normalmente com levosimedan, que você faz a infusão, o estudo fez a infusão a cada 2 semanas, né, por 6 horas, e aí você consegue, pelo menos, melhorar um pouco a qualidade de vida, diminuir dispneia, ortopneia, diminuir sintomas desses pacientes que já têm uma doença bem avançada. Acho que é isso, né, Murilo? Mais alguma coisa aí? Não, acho que a gente conseguiu abordar tudo aí sobre inotrópico, né? Um tema que acaba sendo mais teórico, né? A gente tentou trazer um pouquinho de aplicação aí no nosso dia a dia.
mas que com certeza todo cardiologista clínico, intensivista vai ter acesso a isso, né? Beleza, então bora pro bate-bola aqui, Ana? Bora! Então vai, Ana. Qual que é a principal indicação, né, aquele contexto clássico do uso do inotrópico? Então, a indicação aqui é o choque cardiogênico, né? Aquela C perfil C, aquele paciente que tem sinais de má perfusão, tempo de enchimento lentificado, alteração laboratorial, um lactato mais aumentado, extremidades frias, geladas, uma saturação venosa reduzida, né? Um gap de CO2 alterado, então oligúria. Então, esses pacientes vão ser os pacientes que a gente vai abrir mão do uso de inotrópico. Murilo, qual inodilatador e qual inopressor vão ser as primeiras escolhas para o choque cardiogênico? Então, aqui acaba sendo aquela dupla, né? A noradrenalina e a dobutamina. São duas medicações com meia-vida curtas que você consegue manejar o paciente ali de acordo com a necessidade dele. E qual inotrópico que pode ser utilizado em contexto de hipertensão pulmonar? Então, aqui é o milrinone, né? Bem como o Murilo descreveu anteriormente. Murilo, qual inotrópico pode ser utilizado na tentativa do desmame da dobutamina em contexto de deshospitalização? Aqui é um cenário que a gente mais utiliza o levosimendan, né? Isso aí. Qual inotrópico precisa ter sua dose ajustada para a função renal? Então, Murilo, aqui é o milrinone, né, que precisa ter sua dose ajustada para a função renal. Então, conforme a taxa de filtração, conforme o clearance vai reduzindo, a gente vai reduzindo a dose também. E levosimendan, para pacientes com clearance abaixo de 30, também não são indicados. Murilo, e em qual paciente eu posso abrir mão da terapia ambulatorial de inotrópico? Qual é a indicação e para quais tipos de paciente? Então, costuma ser aquele paciente com uma IC grave, né, crônica, em que você não tem uma perspectiva de transplante ou de um dispositivo aí de assistência ventricular, em que você acaba fazendo o inotrópico numa medida de aliviar os sintomas, de aliviar as internações recorrentes que esse paciente possa ter, né? Isso aí, muito bom. Bora para o desafio? E aí, Ana, qual que é a resposta? Fala aí pra gente. Então, o desafio era qual distúrbio hidroeletrolítico a dobutamina poderia causar, né? E aqui é a hipocalemia transitória, que é pelo efeito beta-2 adrenérgico. Então, aí tá a nossa resposta do desafio da semana. É, além do efeito hemodinâmico, um hidroeletrolítico, né? Isso aí. Beleza, Ana, eu acho que o episódio ficou muito bom, né? Um episódio completo aí de questões teóricas e práticas e que eu espero que possa ter ajudado aí muita gente. Isso aí. Então, a gente quer agradecer aí a todas as pessoas que escutam o nosso podcast, né? Que curtem, que compartilham, que estão sempre presentes aí nas nossas redes sociais. Reforçar aí para seguir a gente no Instagram, Supracast Cardiologia, e no YouTube também a gente posta os nossos episódios. Dê para nós 5 estrelas aí no nosso Spotify, siga a gente. Claro, a gente não pode esquecer os abraços da semana, né, Murilo? Para quem vai o seu Isso. abraço essa semana? Então, meu abraço vai para todo mundo aí da intensiva aí que rodou comigo, tanto na clínica quanto na cardio, aproveitando aí o tema aí de medicina intensiva, né, inotrópico. E o seu, Ana? Meu abraço hoje vai para minha R-, Júlia, ela que passou comigo na UE e a gente utilizou muito inotrópico lá. Então, hoje meu abraço especial vai para ela. Então tá, galera. Beleza, galera. Falou! Muito obrigada.